Ele vai na caixa d'água. Desaforo. É veneno que vai, é veneno que volta. Ele vai na caixa d'água. Conversa de resenha aqui tá com essa fera que dispensa-se apresentação, né? Romário é o cara e ponto final, mas a conversa agora é sobre futebol. Romário, obrigado por ter nos recebido aqui na casa. E eu queria começar perguntando para você. Sei que a tua paixão pelo futebol é grande. A gente sabe que tu é apaixonado, não é de hoje, é de um bom tempo. Quero saber quando e como começou essa paixão pelo futebol. Bem, primeiramente é um prazer estar aqui, Nascimento, poder participar aqui com vocês dessa resenha. Inclusive uma resenha que chega num momento muito interessante para o futebol. Eu comecei a jogar futebol com 18 anos, na Barra da Tijuca, pelo simples fato de que eu entendo que o futebol é hoje dos esportes mais saudáveis que nós temos para praticar. E também não poderia ser diferente, se pratica na praia, né? Claro, assim, a princípio a praia é o cenário ideal para isso, né? E você como um bom carioca? Exatamente. E é claro que hoje o futebol tomou uma proporção, eu vou até arriscar em dizer mundial, que se joga inclusive muitas vezes fora da praia. Existem arenas espalhadas aí, falando especificamente aqui do nosso país e do nosso estado, e que em tudo quanto é lugar você vê pessoas praticando futebol. Então realmente é um esporte que a cada dia vem crescendo. E eu fico muito feliz em ter participar e continuar participando do crescimento do esporte como esse, que realmente é o esporte hoje o meu preferido. Certo. E Romário, assim, ó, como faz muito tempo que tu já joga esse futebol, tá? Qual a mudança? O que tu acha que veio para melhorar e o que tu acha que pode ter piorado no futebol de antigamente pro de hoje? Dentro de campo ou fora de campo? Dentro de campo, sempre falando dentro de campo. Na verdade, no caso, dentro da quadra, É. houve mudanças, né? Assim, como todo esporte, o futebol, ele evolui. Por exemplo, nos últimos anos a gente vê um futebol que não tem aquela técnica que tinha do meu tempo. Quando eu falo meu tempo, não que eu era nível A, mas Sim. lá de trás. Tem exemplos disso, Renan, que para mim foi Renanzinho, um grande boa, nome, Renan, grandes do nomes. futebol de todos os tempos. Então vamos dizer aí dessa geração Renan. Na minha concepção, o futebol ele era mais técnico, mas por um outro lado, ele também era mais lento. Hoje, o Shark, o jogador de futebol que tem esse fundamento, que é o Shark Attack, é um jogador que com certeza tem uma probabilidade de se desenvolver dentro da quadra bem melhor em relação aos resultados, né? Principalmente Até de ataque. existe essa polêmica do Shark Attack sempre, né? Assim, na verdade é o seguinte, se você me perguntar o que eu acho do Shark Attack, eu acho muito legal. Mas só é legal para aqueles que conseguem dar. Aí as pessoas, mas muitos dão. Muitos dão, os muitos que são hoje nível A, profissionais. E aqueles que estão começando, que têm dificuldade em dar, quando jogam com jogadores que dão um Shark Attack, normalmente a tendência é que eles fiquem um pouco para trás em relação a isso. Mas quem sou eu para dizer que não tem que ter Shark Attack e o Shark Attack não poderia nascer no futebol? Só que já é um tipo de futebol diferente dessa época que eu comecei. Ou melhor, o Shark Attack tem o quê? 6, 7 anos. Se eu não me engano. Exato. Mas com tudo isso, a plástica do futebol é muito bonita. Eu acho que a primeira vez que uma pessoa vê um bom jogo de futebol, independente de ser jogado por jogadores profissionais, porque tem muitos amadores que jogam muito bem futebol. E as pessoas se apaixonam por isso. É claro que quando você vê um esporte é uma coisa e quando você vai tentar praticar esse esporte é 100% diferente. E o futebol, claro que não é diferente.
você se mexer na areia, para quem nunca jogou na areia, para quem nunca praticou nenhum tipo de esporte na areia, eu creio que você tem muito mais dificuldade do que você fosse começar a jogar futebol, por exemplo. Enfim, mas é um esporte que com tempo, com muita repetição, você consegue aprender e depois que você aprende o mínimo, você se vicia. E é o que uma paixão comigo, é o que aconteceu com todos nós, que hoje na jogam realidade. futebol, direta e indiretamente, que participam desses grandes eventos como o TAF. E é um esporte que tem, daqui para frente, tudo para realmente crescer, porque uma coisa importante, Nascimento, eu não posso deixar de falar. Eu já participei de alguns momentos interessantes no futebol. Nas Olimpíadas aqui de 2014, eu e o João Luiz, que é um entusiasta também do futebol aqui no nosso estado, ele inclusive é presidente da liga, tentamos colocar o futebol como um esporte de exibição. Sim. Por alguns problemas políticos e técnicos, acabou não acontecendo. Mas o nosso papel a gente tentou fazer. E fora isso, o futebol sempre foi muito desorganizado. Sim. O futebol sempre foi um esporte que muitos queriam mandar. Na verdade, até hoje querem mandar e não sabem mandar. Tem muitas pessoas que ainda, infelizmente, vivem no futebol e do futebol irregularmente, ilegalmente. Isso, desculpa a expressão, fode o futebol. Claro. Na verdade, qualquer esporte, o esporte e o futebol não é diferente. Eu espero realmente que, com o nascimento desse evento do TAF, do Águia, que a gente tem acompanhado, o futebol definitivamente tenha dado um grande salto para que se profissionalize realmente. E por que não? Um dia a gente vê o futebol nas Olimpíadas, porque esse é um sonho real de quem futebol. Inclusive, era uma das perguntas que eu ia te fazer, né? A gente sabe que o caminho é árduo ainda para as Olimpíadas. O que tu acha que falta para o futebol ser reconhecido como esporte olímpico? Nascimento, posso te garantir que falta muita coisa, mas a palavra, na minha opinião, né? Cada um tem a sua e respeito muito aquele que discorda. Se chama administração. A partir do momento que o futebol tiver uma administração, quando eu falo administração, profissional no caso, o futebol vai para frente. O futebol sempre teve na mão de pessoas que nunca realmente gostaram do futebol, nunca realmente se interessaram para que o futebol fosse para frente, porque sempre se beneficiaram financeiramente e em todos os sentidos do esporte. E por isso que a gente tem aí o surf, a gente tem o rugby de areia, a gente tem aí, posso citar mais 2, 3 esportes que hoje estão na Olimpíada, merecidamente. Sim. E o futebol também merecidamente, infelizmente não está, porque parece que não, quando a gente começa a visualizar um esporte que pode chegar a uma Olimpíada, as pessoas, tanto o COB como o COI, eles prestam atenção no que está acontecendo ao redor do esporte. E quando começam a prestar atenção realmente no futebol, em relação a será que esse esporte pode ir para as Olimpíadas, eles vão ver ao redor do futebol, claro que não pode. Sim. É uma desorganização do caralho, é uma sacanagem uma atrás da outra, é uma falta de respeito, falta de profissionalismo, tem gente querendo ganhar. Eu sou hoje senador da República, eu estou na política há 12 anos, 4 anos como deputado e hoje senador. Eu tive a possibilidade de fazer um levantamento em um determinado momento desses 12 anos e vi lá a Bolsa Atleta para filho de jogador, para filho de amigos meus, que eu nem imaginava que essa pessoa Sim. poderia estar lá, para amigos meus que nunca jogam futebol, Claro. Enfim, assim, sempre foi desorganização, sempre foi uma coisa muito mal repartida, Claro. o que se refere ao futebol, para as pessoas que realmente têm direito. O TAF é um exemplo de profissionalismo no futebol. Sim. Hoje existe pessoas competentes, capacitadas, que podem tomar conta do futebol. Um desses é o Águia, inclusive a gente está torcendo e trabalhando
para que ele possa ser o futuro presidente da confederação, porque na minha concepção, ele e o grupo que ele for colocar ali, Sim. são pessoas capazes, competentes e que conhecem e querem ver o futebol crescer. É isso que a gente precisa. Claro, claro. Romário, assim, ó, a gente é acostumado a ver nas redes sociais o Romário sempre lá no PP, né? A quadra do Nanai, a gente sabe que a quadra lá é do Romário mesmo, certo? Lá ele manda soltar, manda prender lá e todo mundo fala de quem é a quadra. Aqui quem comanda aqui mesmo é o Romário. Me diz uma coisa, quando que nasceu essa aproximação assim, lá com a quadra do Nanai, com o PP, a gente tem teus amigos todos que hoje estão aí, jogam direto lá. Claro, na verdade é o seguinte, a gente sempre jogou no Viajandão. O Viajandão foi um ponte muito famoso aqui durante muitos anos no Rio de Janeiro, porque ali, como eu, muitos outros ex-jogadores jogavam ali, então passou a ser o ponte mais famoso do Rio de Janeiro em relação ao futebol. E mais ou menos uns 10 anos, eu acho, deve ter isso, 10 anos, 7 ou 6 anos, eu fui morar ali no Lanai, em frente ao Lanai, entre o PP e Vibe, tinha uma quadra de futebol, não tem. E essa quadra de futebol, ali jogavam voleibol, algumas pessoas. E essas pessoas foram envelhecendo, foram meio que deixando o voleibol de lado, e um certo dia, estava eu e Alex Dias tomando a cervejinha dele, eu tomando meu refrigerante do quiosque, e um desses senhores chegou pra gente, pô, a gente tá meio cansado aqui, a gente quer deixar esse futebol, a gente não tem mais interesse de jogar na rede. Vocês querem? Claro que a gente quer. Pô. Eu morava lá no Lanai e o Alex Dias também. Cara pro gol. E aí a gente pegou a rede, essa rede hoje inclusive está no nome, se não me engano, do João Luiz, esse que eu te falei. Sim. Que é um cara também que eu tenho certeza que se juntar com a Águia, ele vai se juntar lá na frente, também vai dar um grande suporte e apoio ao futebol. E a partir daí nasceu, 8 anos, nasceu a rede do Lanai, uma das redes mais famosas de futebol. É uma das Aqui- redes, com aqui. certeza eu ia dizer assim, é uma das mais famosas e conhecidas. É verdade. E o bom é que quando as pessoas vêm para o Rio e querem assistir um bom futebol e querem assistir a galera do passado, Sim. como eu, do futebol, jogando futebol, geral vai lá. Isso pra gente é ser um orgulho, uma felicidade muito, muito grande ter feito dali um point real do futebol. Isso é muito legal. Isso é muito legal, né? E uma coisa assim, Romário, como o Romário também adora a resenha, que eu sei, lá na rede do Nanai, quem é o maior freguês do Romário? Ah, eu tenho vários. Porra, tem Edmundo, tem Olha, o Edmundo Djalma, disse que não, tem hein? Lira, tem Bruno Reis, tem Gabriel, eu tenho vários clientes. Ainda mais quando eu pego com a Águia ali, a gente bate doído. Porra, os caras viram clientes eternos. Não tem o que acontecer. Mas assim, claro que, como em qualquer lugar, se tu só ganhar, não fica legal. Não. Às vezes a gente deixa eles ganharem para eles voltarem. E aí eles voltam. Aí a eles porrada voltam de novo, apanhando. é mais ou menos por aí. Eles ganham uma confiança e daí vai de novo, né? A gente Palmadinha. joga o milho, eles entram, a gente pega. Muito bom. Romário, e agora, mais uma perguntinha então. Me diz assim, tu já respondeu anteriormente que o maior jogador de todos os tempos que tu lembra foi o Renan, Certo. jogando futebol, certo? Isso. Nos dias de hoje, nos dias atuais, quem você aponta como o melhor jogador que você viu jogar de futebol? Ô Nascimento, eu não vou te precisar, ou melhor, eu não vou te afirmar um nome. Mas eu vou te dizer o seguinte, existem jogadores hoje que eu vejo que são totalmente profissionais, se dedicam a vida para isso. E por isso, é claro que não poderia ser diferente. Como dupla, eu coloco o Franklin E o Tim? e o Tinho. Na minha concepção Sim, hoje, sim. é a melhor dupla. Individualmente, eu vejo o próprio Franklin, eu vejo o Tavinho, eu vejo o Renan. Renanzinho. Esses três, na minha opinião, são jogadores que têm feito a diferença nesses últimos 2 anos. Pelo menos assim, eu não sou um cara assíduo vendo o futebol todos os campeonatos, até porque eu tenho minhas obrigações, meus corre,
Mas o que eu vejo, do que eu vi, essa diferença. Agora, eu vou dizer para vocês, assim, jogadores como Vinícius, jogadores como Águia, que hoje tem já uma idade um pouco mais do que esses caras. Sim. Se você fosse me perguntar isso lá atrás, eu poderia afirmar para vocês que esses dois foram, né? Os melhores que passaram e que hoje tanto tá aí. Quando eu falo mais idade, é longe de ser velho, idoso, é mais idade. Mais idade jogando mais mesmo. experiente, Mais né? experiente. E com tudo isso eles conseguem jogar entre os mais novos, entre os profissionais que existem no futebol. Então assim, são dois jogadores que eu tenho muito respeito pela sua história. E eu não poderia deixar de falar também do Belo, né, cara? O Belo para mim, o Belo é uma assumidade no futebol. Quando você fala de futebol, na minha opinião, eu quero deixar bem claro para vocês que estão nos vendo e nos ouvindo, isso é uma opinião minha, pessoal, e aquele que não respeita, só lamento, mas eu sempre fui um cara de opinião. Quando a gente fala de futebol, a gente tem por obrigação de falar de dois nomes eternamente, Renan e Belo. Perfeito. Pelé e Maradona. Exato. Na minha opinião. Sim. É assim que se define o futebol, para mim. Agora, Romário, a última pergunta então. A gente sabe que você é apaixonado pelo futebol. Essa quadra do futebol, eu tive a alegria também de participar da inauguração, que foi naquele nosso primeiro TAF, no ano passado, certo? Onde é que surgiu, digamos, essa aproximação do Romário fazer o TAF na casa dele? Na verdade é o seguinte, ano passado, na pandemia, teve um momento que teve uma flexibilização aqui na cidade, e aí a gente aproveitou esse momento para fazer esse TAF. Como te falei, o Águia hoje virou um amigo, está sempre jogando futebol aqui comigo na minha casa, e muitos dos amigos do futebol que também disputam. Já que eu tenho uma quadra e o próprio Águia identificou e disse que esse espaço aqui da minha casa seria um espaço ideal para a gente realizar um TAF, eu não poderia deixar de aceitar esse pedido dele, e a gente fez aquele primeiro com muito sucesso, e esse com certeza também será até com mais sucesso do que o primeiro. E é legal, é um maior prazer, uma honra poder abrir a minha casa para eventos como esse do futebol. Como eu te falei, futebol hoje é o meu esporte preferido, é o esporte que eu mais gosto, é o esporte que eu mais faço, e a quadra está aí para os amigos jogarem sempre. Coisa boa. Eu conversei aqui com o Romário, essa fera, e eu agradeço a entrevista aqui, Romário, e que quem sabe a gente vai fazer outras aí no futuro. Com certeza, Nascimento. Obrigado pelo carinho. Abraço, boa sorte aí pro programa. Ele vai na caixa d'água. É